Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da produção de um bolo que eu vou fazer, que eu fiz de 2 andares nesse final de semana, tá? Aí eu tô começando com a minha massa manteigada, eu tô fazendo só uma receita. Se você observar bem, tem 2 xícaras de açúcar que eu tô depositando no meu bol, tá? Eu não vou passar a receita completa aqui no vídeo, porque eu já tenho vídeo já eu fazendo a receita completa. Só vou fazer mais como eu posso dizer, uma breve revisão, né? Aí eu vou colocar, tô colocando 3 xícaras de farinha de trigo, tá? Essa minha xícara, ela é de 240 ml, tá? Eu havia errado na descrição do vídeo do Amar Chocolate, mas eu consertei lá, tá? É de 240 ml essa xícara, tá bom? Aí eu tô peneirando a farinha de trigo, porque normalmente eu peneiro o açúcar antes e coloco na vasilha, mas a farinha de trigo eu peneiro no momento que eu vou utilizar mesmo, tá? Tô só terminando de colocar, tá? Minhas 3 xícaras de farinha de trigo, tá? Pra você entender bem, eu comecei, né, colocando no bol 2 xícaras de farinha de açúcar, né? E agora coloquei no meu outro bol separado 3 xícaras de farinha de trigo. A medida da minha xícara é 240 ml, tá? Aí eu tô aproveitando para repor a farinha de trigo na minha vasilha que havia acabado. E vou reservar. Eu tô fazendo apenas uma receita, tá, gente? Tô lembrando vocês que eu tô fazendo uma receita e vou mostrar para vocês aí na prática qual é a medida das formas que essa uma receita minha dá, tá? Aí eu vou mostrar para vocês básico que eu peneiro os meus ovos, né? Como eu já disse aqui, eu uso 6 ovos, tá? São ovos grandes, tá? Eu separo a clara das gemas, aí eu peneiro as gemas para poder evitar aquela pelinha da gema que dá muito cheiro, né, na massa do bolo. Assim eu evito e não preciso botar tanta essência de sabor na minha massa, que eu não gosto a massa do bolo com muita essência não, porque eu já coloco a essência na calda, então a massa do bolo tem que ser mais natural possível, tá bom? Mas aí fica o teu gosto, se você gosta de colocar essência de baunilha, de coco, que seja, faça do teu jeito, tá bom? É porque cada um tem um jeito de trabalhar e essa é a forma que eu trabalho. Eu também coloco um pouco de essência na minha massa. Mas aí esse meu bolo, a massa eu deixei ela no sabor neutro, porque natural, por quê? Porque o bolo de baixo vai ser um tipo de recheio, o bolo de cima vai ser outro. Aí eu prefiro deixar ela no sabor natural. E como eu vou usar calda para umedecer o bolo, então a calda vai ter o sabor para acrescentar mais no meu recheio, tá bom? Quando eu for umedecer o bolo. Aí o passo a passo não tem segredo, né? A forma bem enjoadinha de você ter que separar a gema da clara é bem chato, mas mesmo assim eu prefiro, tô acostumada já, entendeu? Então é bem mais prático. Normalmente eu faço esse processo em cima da pia, mas eu tô aqui gravando para vocês mostrando esse meu processo, então eu tô aqui em cima da mesa e assim vai, tá? Aí eu vou deixar na descrição do vídeo a receita, o que vai ser feito para depois a pessoa não ter dúvida, tá? Porque às vezes confunde muito, eu tá fazendo uma receita e meia e tá na descrição uma receita. Mas é aquilo, para um pouco para analisar, preste atenção no vídeo, leia na descrição, tá? Que você vai acertar, não vai ter erro, você vai conseguir fazer. Aí, até então, eu tô mostrando, vou levar para aquecer uma xícara de leite, tá? E quando esse leite já estiver aquecido, eu vou colocar 100 gramas de margarina ou 110, até 110 para uma receita, e para uma receita e meia eu uso 120, tá? Essa massa também ela não aceita muita margarina não, manteiga não, tá? Aí o bolo já está pronto, já bati, que eu já pulei todo o processo. Como eu falei, eu já tenho um vídeo aqui gravado aqui no canal, passo a passo da minha massa.
E assim, gente, essa massa é desse jeito, tá? Ela é bem mais líquida, bem mais leve. E eu tô... As minhas formas são uma de 25 por 7 de altura e uma de 15 por 7 de altura também, tá? Você vê que ela cabe bastante. Aí, a princípio, até parece que vai transbordar, mas não. Fica na medida certinha, tá? Eu, no caso, eu vou fazer 2 receitas, tá? Porque eu vou fazer um bolo no diâmetro de 25 por 12 embaixo e o de cima vai ter 15 por 12 também. Como eu já falei aqui nos vídeos, meus bolos são altos, tá? Então, geralmente tem essas medidas. Raramente eles têm 10 centímetros certinho. Aí a minha massa já assando, tá? Vocês viram o processo do crescimento. Aí já estão assadas. Tá bom? São assim que elas ficam depois de assado. Eu coloco para esfriar sobre uma grade dentro da própria forma mesmo, tá? As minhas massas, elas esfriam dentro da própria forma. Eu só desenformo na hora que eu vou montar o bolo. Beleza? Até aí deu para entender? Então, aí vai ser o processo do recheio que eu vou fazer. O recheio que eu vou fazer, que eu tô fazendo aí, é recheio de coco com ameixa. Aí vai ser 2 receitas, porque essa minha panela é pequena, então não dá para me colocar a quantidade de leite condensado que eu tenho aí, as 4 caixinhas de leite condensado, não dá para colocar tudo. Então eu vou fazer em 2 etapas o recheio, por isso que vocês estão vendo tudo separadinho. Aí eu tenho 2 vasilhinhas, com cada vasilhinha tem 100 gramas de coco ralado em floco e 100 gramas de ameixas sem caroço picadinha. E tem o creme de leite, né? Tem 2 caixinhas de creme de leite 200 gramas e 4 caixinhas de leite condensado de 395, tá? Para cada receita minha serão 2 caixas de leite condensado com 1 de creme de leite, 100 gramas de coco em floco com 100 gramas de ameixa. Aí vocês vão ver o processo como eu faço o meu recheio de coco com ameixa. Beleza? Até aí deu para entender direitinho, gente? Mas aí é aquilo, se você tem o seu recheio de coco com ameixa que é um sucesso, não mexa. Eu tô mostrando para vocês o meu recheio, como eu faço aqui na minha confeitaria, como eu trabalho, tá bom? Cada um trabalha do teu jeito, eu acho muito importante você trabalhar da forma que seja confortável para você. Eu já tô mostrando para você o jeitinho que eu trabalho. E se caso você gostar dessa minha receita e quiser fazer, vou ficar muito feliz, tá bom? Aí vocês vão ver o ponto que eu deixo o meu recheio, tá? Mais ou menos. É aquele ponto bem clássico, caindo em bloco. Não pode passar disso para não ficar um recheio duro, tá? O único recheio que eu assim, eu aconselho deixar ele mais firme é o que você vai adicionar fruta do abacaxi depois. Mas aí eu também, esse processo eu mostro depois. Tá bom? Aí eu tô mexendo, tá? Agora eu ligo o fogo e acelerei o vídeo, que é o processo de fervura, que demora um pouquinho. Essa panela tem um fundo grosso, então ela demora um pouquinho a fervura. E como vocês podem ver aí no vídeo, eu não coloco de imediato a ameixa, porque essa minha ameixa sem caroço, ela tá bem molinha, então não coloco de imediato não, senão vai escurecer demais o meu recheio. E eu não gosto de recheio de ameixa muito escuro, tá? Fica esteticamente, não fica tão bonito. Aí é nesse exato momento que eu coloco a ameixa, quando levanta a fervura. Quando começa a ferver, aquelas bolinhas, dá aquelas bolinhas que começa a espirrar na gente, que a gente fica doida, tem vontade de tacar a panela longe, é nesse momento que eu acrescento a ameixa. Porque rapidamente, quando você acrescenta a ameixa, dá ponto, né? E a ameixa, ela já é cozida, né? Quando você compra ela sem caroço, ela já é cozida, não necessita ficar tanto no fogo, tá? Aí assim eu vou mexendo até dar o ponto que eu quero, e isso cozinha mais a ameixa, ela vai agregar mais sabor no recheio e vai ficar maravilhoso. E o recheio não vai ficar tão escuro, tá? Ele vai ficar mais claro, porque depois disso, ainda quando esfria, ele escurece mais ainda, porque a ameixa pretinha, então ela vai
soltando mais ainda no recheio, ao longo que vai esfriando. Aí vocês vão ver o passo a passo aí, gente. Estão vendo, aliás, desculpa, o passo a passo, vai mexendo até dar o ponto. E vou mostrar para vocês exatamente o ponto do meu recheio, tá? Porque tem gente que gosta de recheio bem mais mole, mas o recheio ele tem que estar consistente, cremoso, não aquele recheio mole que venha mexer na estrutura do teu bolo, né? Tem que prestar muita atenção nisso. Que às vezes você vê bolos que tem um recheio tão mole que a massa do bolo acaba sugando, e isso mexe com a estrutura do bolo, né? O recheio ele não tem que estar duro, firme demais, mas também não tem que estar mole demais, ele tem que estar no ponto certo, né? Para o seu bolo não correr o risco de desabar, né? Recheio é uma coisa que tem que prestar muita atenção, tá? E aí você observa bem que já tá quase no ponto, já vai ficar naquele ponto de cair em blocos, né? Você levanta a espátula, tá vendo? Cai em blocos e não se mistura com o recheio de baixo. Esse é o ponto ideal. Aí eu tô colocando na minha travessa, tá? Essa é a primeira etapa do recheio. Eu vou fazer mais a segunda etapa porque o bolo vai ser só desse recheio, coco com ameixa, no bolo de baixo, tá? E o bolo de cima vai ser beijinho de coco com abacaxi, o beijinho de abacaxi, tanto faz, depende da forma que você quer dar o nome ao seu recheio, tá? E eu deixo meu recheio esfriar, eu cubro ele com aquele filme, com aquele plástico de bobina que a gente compra geralmente para colocar verdura, assim. Eu cubro com esse plástico, eu não gosto de cobrir com plástico filme não, mas se você cobre com plástico filme, beleza, cobre do teu jeitinho. Eu faço assim, tá bom? E o processo aí é o beijinho de coco, é praticamente a mesma coisa, sendo que aí, como o meu bolo de cima ele é bem menor, eu vou usar apenas uma caixinha e meia de leite condensado e meia de creme de leite. E a mesma quantidade de coco em floco, que é 100 gramas, tá? Porque aí vai levar abacaxi. Só que o abacaxi eu não mostrei o processo. Não tem segredo, você vai cozinhar o abacaxi, né, separado, né? Eu cozinhei o meu abacaxi por 30 minutos. Eu gosto de ter a segurança do abacaxi bem cozido. Mas você cozinha no tempo que você quiser, o tempo que você está acostumado a fazer, tá? Mas o meu abacaxi eu cozinho em 30 minutos, tá? E boto para escorrer, geralmente numa peneira própria para isso, para escorrer abacaxi, ou que eu peneiro também o trigo, eu lavo ela bem, deixo o abacaxi ele escorrendo ali para soltar toda a água. Depois que eu passei a fazer esse processo, nunca mais eu corri o risco do abacaxi, depois de cozido, ele amolecer demais o meu recheio. Porque o abacaxi, por mais que ele é cozido à parte, depois quando ele se mistura ao recheio, a tendência dele por ser fruta, e fruta tem muita água, então ele ainda solta um pouquinho de água, mesmo depois de escorrido, tá? Por isso que o processo do beijinho aí, vocês vão ver, é que eu acelerei até ele começar a ferver. O ponto desse beijinho aí, ele vai ser bem mais consistente do que o outro, do recheio anterior que vocês viram, tá? Porque esse daí vai levar, depois de frio, eu vou acrescentar o abacaxi, tá? Então, pra não correr o risco de amolecer demais o meu recheio, eu deixo ele bem mais firme, porém cremoso, não duro, é um recheio bem mais firme, tá? Esse beijinho de coco, antes do abacaxi, tá vendo? Olha, tá bem mais firme, tá? Porém, não tá aquele recheio duro, seco, tá bom? Aí o processo, vocês vão ver que os dois estão frios, tá? Beijinho de coco ele esfriou sozinho, naquele mesmo processo daquele meu primeiro recheio. E o abacaxi também tá aí, ficou escorrendo, esfriou sozinho. Ambos têm que estar frio para se misturar. Você não pode cozinhar o abacaxi e acrescentar o recheio não, tá? Porque senão vai talhar o teu recheio de abacaxi. Às vezes muitos erros que muitas confeiteiras, assim, né,
no começo da caminhada elas, né, elas fazem acrescentar uma fruta quente ao recheio, tipo abacaxi, por exemplo, talha na hora, porque é fruta, né? E por mais que tenha sido cozido, ainda tem a água. Então, o ideal é você deixar ali a parte escorrendo, aquela água, aquele caldo todinho. Se você pode aproveitar, se de repente você tá ali misturando o teu recheio ainda ficou muito firme, aquele próprio caldinho ali que sobrou ali no fundinho, você pode misturar ele. Fica perfeito, até você deixar ele no ponto que você quer, mais cremoso. Se você quer ele bem mais molinho, que de repente você vai fazer um bolo de pote, coisa assim, entendeu? É só você vendo ali. Ali você vai dominando o ponto que você quer, fora do fogo, tá? Porque o abacaxi só pode ser acrescentado ou brigadeiro branco ou beijinho de coco depois de frio. E aí vocês vão ver agora o resultado do bolinho montado, tá? Esse é o recheio de coco com ameixa. Esse aí que vai aparecer agora é o de abacaxi com coco. Espero muito que tenha gostado. Beijo, amor.